Henker que vive duas vezes. Side Story capítulo 56 Cerimônia de casamento de sangue, 1. O que? Você está voltando de onde? O homem de cabelos compridos, Jormungandr, se perguntou se estava ouvindo as coisas direito. Ele já estava se sentindo bastante desconfortável por ter se transformado em uma forma humana, com a qual ele não estava familiarizado, mas as palavras de sua irmã mais nova, Hel, o deixaram pasmo por um momento. Irmão? Não afetada? Hel estava sentada em um sofá com os pés sobre a mesa enquanto aplicava esmalte nas unhas. O que? Seus tímpanos estão bloqueados? Tão irritante. Por que você continua me fazendo repetir? Jormungandr teve um forte desejo de dar um tapa na nuca desse encrenqueiro. Hel não tinha consciência de seus sentimentos, ocupada examinando as unhas. Sua unha indicadora brilhava com mais brilho do que o normal, provavelmente porque ela havia usado um esmalte feito de rubis finamente ralados. Eu fui para aquele palácio da princesa ou como é chamado. Exatamente, porque você. Fui entregar uma carta para ela. Jormungandr mal conteve as maldições que estavam prestes a ser lançadas. Você não me conhece? Eu sou Hel, o terceiro presidente do culto do temperamento. Eu deveria fazer pelo menos isso pelo meu Urabon, que vai fazer uma longa viagem. Jormungandr esfregou as têmporas latejantes. Ele deveria saber desde o momento em que Hel insistiu em ir junto. Sua tola irmãzinha finalmente conseguiu. Este lugar não era outro senão a aldeia da tribo de um chifre. Monstros que consideravam as sociedades piedosas e demoníacas abaixo deles em termos de força viviam aqui. Não era um eufemismo dizer que este era o interior da cova de um leão? Não, uma cova de dragão. Mas a tola da sua irmã escalou os muros e visitou o palácio da princesa, o lugar onde estava hospedada a própria noiva deste casamento. Era verdade que ela apenas fingiu ser convidada da princesa e entregou uma carta a um dos guardas, mas vagar sem qualquer permissão era um ato de desprezar a tribo de um chifre. O que aconteceria se a tribo de um chifre decidisse transformar isso em um problema? Eles eram tão famosos por sua teimosia quanto por sua força. Jormungandr ficou tonto ao tentar descobrir o que faria se a tribo de um chifre o chamasse para isso. Mas o encrenqueiro por trás de tudo isso estava calmo como sempre. O que ele deveria fazer sobre isso? Já estou sentindo que vou enlouquecer depois do desaparecimento do meu irmão. Jormungandr não sabia porque seu irmão e sua irmã mais nova acabavam nesse estado sempre que Yon-Woo estava envolvido. Ele não queria mais pensar nisso. Tio, enquanto ele estava profundamente desesperado, Hel estava ocupada cantarolando para si mesma enquanto aplicava uma nova camada de esmalte. Nosso Urabon tem um temperamento muito lindo. Foi assim que a carta começou. Ele apunhala pelas costas quem não gosta, sem qualquer hesitação, e quando gosta de alguém, bate na frente. Você não encontrará ninguém tão imutável quanto ele. Edora teve dificuldade em entender se esta carta elogiava ou criticava Yon-Woo. O tom da carta parecia muito respeitoso, mas o conteúdo sugeria o contrário. Não, acho que ela é uma fã. Com base no quão bem o escritor conhecia Yon-Woo, parecia ser uma carta positiva. Porém, Edora não estava com ciúmes nem nada. Em vez disso, ela estava grata por haver alguém que se importava tanto com Yon-Woo. Edora sentiu um pouco suas frustrações por não poder ver Yon-Woo aliviar. Ao mesmo tempo, uma parte dela estava preocupada. Ela tinha ouvido falar sobre como celebridades recebiam fotos com os olhos arrancados ou cartas de palavrões escritas com sangue quando havia rumores de que elas estavam saindo com alguém. Ela se perguntou se essa carta seria algo assim. A primeira frase não parecia indicar nada de horrível, mas sempre poderia haver uma reviravolta. Ainda assim, Edora seguiu em frente com cuidado. Felizmente, a frase seguinte também não continha nada que a preocupasse. Já que você é alguém que uma pessoa tão imutável escolheu, tenho certeza que você também deve ser uma pessoa incrível. Na verdade, foi completamente o oposto. Ele é alguém que sempre lutou sozinho. Espero que ele não precise mais trilhar esse caminho. Espero que você sempre fique ao seu lado. A carta inteira estava repleta de bênçãos para o futuro de Yon-Woo e Edora. Hel estava genuinamente feliz e aliviado porque Yon-Woo não se sentiria mais sozinho. Edora podia facilmente imaginar a aparência de Hel ao escrever esta carta, ela provavelmente estava sorrindo. Fiquei muito encorajado ao vê-lo caminhar firmemente em seu próprio caminho. Torcendo por ele, consegui escapar dos limites que coloquei em mim mesmo e... Depois disso, Hel escreveu sobre por que ela gostava de Yon-Woo e como ela passou a torcer por ele. Ela riu com ele, chorou por ele e conversou com ele. Parecia que ela estava vivendo indiretamente durante as viagens de Yon-Woo. Então espero muito que vocês dois estejam felizes. Embora eu tenha certeza de que isso não vai acontecer, por mais que isso possa acontecer, se ele fizer você chorar, Uni, venha para Niflheim imediatamente. Vou recebê-lo com os dois braços e lutar contra ele ao seu lado. Edora sorriu ao ler a carta. Ela nunca conheceu Hel, mas parecia que havia ganhado outro aliado. Espere, mas por que ela está me chamando de Uni? Lembrando que Hel era um demônio que tinha pelo menos milhares de anos de idade, Edora endireitou as costas e enrijeceu. PS Não pense muito profundamente nos pequenos detalhes. Orro. Como se Hel tivesse lido a mente de Edora, ela havia deixado um pós-escrito plausível. PSH. Edora sorriu. Ela dobrou cuidadosamente a carta e colocou-a de volta no envelope. Ela provavelmente se lembraria desta carta por muito tempo.
Vou valorizá-lo e mantê-lo seguro. Edora se levantou, com o coração aquecido. Mas de repente, uma pergunta lhe ocorreu. Hel se autodenominar a terceira presidente do culto do temperamento. Então, quem é o primeiro e o segundo? Por último, Shin Yeong. Finalmente chegou o dia da última etapa da cerimônia. Nesse dia, o noivo iria até a casa da noiva e a cumprimentaria, e o casamento poderia começar. Isso significava: hoje era o dia do casamento. Agitação, agitação, clame, clame, estava além de barulhento lá fora. Não só os convidados que estavam hospedados na aldeia vieram em frente ao anexo, mas mesmo aqueles que estavam aqui para assistir ao casamento se reuniram em frente ao anexo. Houve um burburinho interminável vindo das pessoas que estavam aqui para assistir Yeon-woo trazer sua noiva. No entanto, Yeon-woo não ouviu nada disso. Desde cedo, ele tinha que se vestir com roupas cerimoniais, escovar os cabelos, aplicar maquiagem leve e escovar as sobrancelhas. Ele estava tão fora de si que nem se lembrava de tudo. Uau! Depois de uma manhã agitada, já era quase hora de partir e o coração de Yeon-woo batia mais rápido do que nunca. Baque, baque. E se o coração dele realmente saltasse do peito nesse ritmo? Ele já tomou Cheong Simuan e pílulas para dormir para se acalmar. Mas não conseguiu dormir nada na noite passada. Era evidente o quão nervoso ele estava em seu rosto. Só então, Hea se aproximou cuidadosamente com um sorriso. Você está tão nervoso? Mãe. Yeon-woo virou a cabeça desajeitadamente para Hea. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, mas sua voz não saía da garganta. Você não precisa ficar tão nervoso. Todo mundo passa por isso pelo menos uma vez. Mas, oh, você vai ficar bem. Você sabe, na manhã do nosso casamento, seu pai. Estupe, esposa, o que você está dizendo? Cronos entrou freneticamente e interrompeu Hea. Isso é uma pena. Te conto na próxima vez. Cronos acenou com a mão. Nada aconteceu. Eu gostaria de ouvir esse trecho embaraçoso da história algum dia. Claro, eu vou te contar. Ahag. Yeon-woo abriu um leve sorriso ao ver Cronos arrancar o cabelo. Felizmente, ele sentiu seu nervosismo diminuir. Seu pai e sua mãe provavelmente vieram aqui com esse propósito. Ele sempre foi grato a eles. Uau! Depois de respirar fundo novamente, Yeon-woo levantou-se lentamente. Vamos. Bu. Com o toque de uma buzina que lembrava o apito de um barco, o processo começou. Clique, clique, tan, tan, tan. Yeon-woo saiu do anexo para o palácio com música da Etiuita, som de sopros e percussões tradicionais. Seguindo. Todos os espectadores avançaram. Uou! Finalmente. O noivo está andando. Os convidados só tinham visto a procissão de Laplace antes, então a aparição do verdadeiro noivo foi um espetáculo e tanto. Além disso, Yeon-woo vestindo as imponentes roupas tradicionais da tribo de um chifre era uma visão sagrada de se ver. Ninguém pensaria que ele estava nervoso com base em sua aparência. Droga, ele é definitivamente bonito. Bem, Heaven Wing sempre foi famoso por sua aparência. Ele fez muitas jogadoras chorarem. Alguns jogadores que perderam seus primeiros amores para Heaven Wing relembraram seu passado doloroso e choraram lágrimas de sangue. Só então, alguém levantou uma questão. Falando em Heaven Wing, onde ele está? Você está certo, eu não o vi. Eu também não, eu nem vi ninguém que se pareça com ele. Eles não são gêmeos? Seus pais, sobrinha e amigos estão todos aqui. Mas faz sentido que seu irmão mais novo não esteja? Aconteceu? Alguma coisa? Seu idiota, ele é o líder de Artia e há os deuses do Olimpo para ajudá-lo. O que poderia acontecer? Certo, haha, hahaha. Uma conversa cheia de ansiedade surgiu, mas logo foi enterrada sob aplausos. E como disseram os dois estranhos, o irmão gêmeo que não compareceu ao casamento do irmão estava assistindo à cerimônia em um livro, bem acima das nuvens. Algo está um pouco estranho. Depois de um momento de silêncio, a primeira pessoa a falar foi Shannon, um casamento. Nem eu nem Yeong ouvimos nada sobre isso, nem Bu. Shannon também falou sem parar sobre aquela música sobre o temperamento de Yeon-woo. Mas Yeon-woo não era alguém que esquecia as pessoas mais próximas dele. Ele nunca teria se tornado o ego principal do Rei Negro se fosse. A questão era que Sesha, Cronos e Hea puderam ver o casamento de Yeon-woo, mas os imperadores, Cha Jeong-woo e Demônio Celestial, não puderam vereador. Não fazia sentido. Shannon e os outros se voltaram para Jeong-woo e o Demônio Celestial. Cha Jeong-woo e o Demônio Celestial apertaram os lábios sem dizer nada. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.